Olá, o assunto da aula de hoje é doença de Algeski, uma doença que afeta várias espécies de animais, mas na espécie suína os prejuízos sanitários e econômicos são mais importantes. É uma doença de notificação obrigatória, né? Isso faz parte da lista da OIE, por conta do risco, né, que essa enfermidade oferece aos rebanhos de suínos, bovinos e outras espécies de animais. A doença de Algeski, quando ela entra num rebanho, ela causa elevada morbidade e mortalidade de leitões, imunodepressão e atraso no crescimento dos suínos de engorda. Olha que interessante. Os animais com menos de 35 dias morrem, né? A doença torna-se crônica no rebanho e aí os animais da fase de recria e engorda vão apresentar sinais respiratórios, né? E as perdas reprodutivas das porcas em gestação. Essa primeira e essa última que ela acontece mais notadamente quando a doença entra no rebanho. Depois que a doença fica crônica no rebanho, aí o que mais perceptível seria esses problemas respiratórios, que muitas vezes são confundidos com outras enfermidades e a doença alérgica acaba passando despercebida. Como considerações iniciais importantes, a gente tem que lembrar que é uma doença primária. Diferente das várias outras doenças que nós discutimos aqui na disciplina, ela é uma enfermidade onde o patógeno ele tem a sua patogenicidade absoluta, ou seja, ele não depende de fatores de riscos para causar a doença. O suíno é o único reservatório, ou seja, na natureza, o único local que nós vamos encontrar o vírus vai ser em suínos. Suínos que podem carregar esse vírus na forma de latência ou numa forma subclínica. Então, o suíno ele pode vir a óbito pela doença, mas é mais provável que ele sobreviva e vai excretando esse vírus que vai circulando nas populações, né, e o animal fica reservatório. Já outras espécies animais, eles são hospedeiros finais. É o caso do gato, cachorro, bovino, ovino, caprino. Então esses animais, uma vez enfermos, eles morrem, né, 100%. Então eles não têm a oportunidade de manter o vírus no ambiente e, e transferir essa doença para outros animais, né? E a introdução da doença na granja traz grandes prejuízos com mortes, perdas reprodutivas e atrasos no crescimento. Como é a situação sanitária da doença da Algeski no Brasil? Bom, nós temos uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, que é a número 8 de 2007, que estabelece o plano de contingência da doença da Algeski. O que é o plano de contingência? É para conter, né? Então, no caso do surto de uma doença, o que deve se fazer para que a doença não se espalhe para outros rebanhos? Só que este plano de contingência ele prevê uma adesão voluntária pelos estados. Bom, por que isso? Porque nós tínhamos a doença de Algeski focada principalmente no estado de Santa Catarina. Lá a prevalência era muito superior do que os outros rebanhos no Brasil. Então ela deixou isso de adesão voluntária, porque não é um problema muito grande no Brasil. Quem aderiu foi Santa Catarina e conseguiu fazer então esse processo de erradicação. Nós temos casos esporádicos em suínos e bovinos com pouco impacto econômico, porque normalmente ela aparece em rebanhos de baixa tecnificação, sem relação com granjas comerciais, né? Então são granjas de fundo em quintal ou pessoas que têm criação de javalis, né? Então é onde normalmente a doença é detectada. O último surto no Brasil foi em junho de 2018, né, de acordo com as informações de 2020. Né? Em casos de surtos em suínos, a vacina pode ser utilizada para contingência e erradicação.
Então não é necessário, como nós vamos conversar na próxima aula sobre peste suína clássica. No caso da peste suína clássica, você tem que fazer o abate imediato, né, o sacrifício imediato de todos os animais. Que no caso da doença da Algesic não torna-se necessário, por conta de característica dos vírus, a própria sobrevivência do vírus no ambiente é menor por ser um vírus envelopado, né? Bom, então a Instrução Normativa 8/2007, né, ela aprova as normas para o controle e erradicação da doença da Algesic, ela padroniza o licenciamento e a utilização da vacina no país, implementa o plano de contingência e dá aos estados a opção de aderir a esse programa. O vírus da doença da Algesic é um herpes vírus porcino tipo 1 da família Herpes viride, da subfamília Alpha Herpes viride. Uma importância muito grande, né, dele ser um herpes vírus é o fato deles terem a facilidade de desenvolver o estado de latência no indivíduo. Então, uma vez que surgem os anticorpos, o vírus pode se esconder do sistema imunológico, expressando só partes, né, do seu material, e o organismo não consegue eliminar esse vírus, né? Isso acontece em outras herpes virose, como acontece em humanos, né? Pessoas que têm os herpes vírus e quando tem uma queda da imunidade acaba apresentando então a doença, né? Então isso acontece aqui no herpes vírus suíno, né? Ele tem um envelope de glicoproteína, o que torna bastante sensível no ambiente. O material genético é um DNA, e ele então é semelhante ao herpes vírus humanos e do vírus da varicela, embora não existam relatos de humanos desenvolvendo a doença de Algesic, ou mesmo o suíno desenvolvendo a herpes virose a partir do vírus humano, né? Bom, aqui eu coloquei uma imagem do vírus de campo, né, que ele tem esse envelope de glicoproteína, né? Aqui seria um material genético que codifica toda a estrutura do vírus, né? E o vírus vacinal, que é um vírus que nós chamamos de uma vacina deletada. O que acontece? Em laboratório faz-se a deleção de uma porção do gene que codifica, né, ou melhor, no gene que codifica, ou dos genes que codificam a glicoproteína, né? Então, uma vez deletado esse gene e esse vírus sendo replicado no laboratório, ele não vai apresentar essa glicoproteína. Então, a glicoproteína é. Então, o vírus de campo é diferente do vírus utilizado na vacina. Para que isso? Uma vez vacinado o indivíduo, utilizando-se uma técnica de ELISA específica, voltada para esse tipo de vacina, é possível diferenciar se aquele animal tem anticorpos contra o vírus de campo ou ele tem anticorpos contra o vírus vacinal. E isso é uma estratégia muito boa para programas de erradicação da doença sem necessário o despovoamento. Um pouquinho do histórico, interessante histórico da doença da Algesic, que ela surgiu pela primeira vez em 1813 em bovinos nos Estados Unidos. Os animais tinham coceira e sinais nervosos, por isso suspeitou-se de se tratar da raiva. E por isso ela foi chamada de pseudo-raiva, né? E aí em 1934, ela apareceu o primeiro caso no Brasil. De 79 a 82 tiveram vários surtos, principalmente Paraná, Santa Catarina, São Paulo, que era a grande região produtora de suínos nessa época. Em 1984 o Brasil começou a controlar bastante essas doenças primárias dos suínos por meio da GSMD, que era uma granja de suínos com mínimo de doença. Posteriormente, em 2002, pela Instrução Normativa 19, o MAPA instituiu a terminologia GRSC, que é Granja de Reprodutores Suídeos Certificadas.
O que essas granjas têm que atender, né? Elas devem ser obrigatoriamente livres de peste suína clássica, doença de Algésica, brucelose, sarna e tuberculose, e elas têm a opção de serem livres ou utilizar a vacina para leptospirose. Então, com esta medida, né, então desde 84, nós conseguimos reduzir bastante a transmissão dessas importantes doenças primárias da suinocultura. Porque o reprodutor é uma forma de disseminação dessa doença. E não é por acaso que quando é feito então sorologia em rebanhos de fundo de quintal ou animais que criam javalis, é detectada a doença de Algésica, porque estes criatórios eles compartilham reprodutores de granjas que não são GRCC, são granjas de fundo de quintal também. Então, sempre que se faz alguma sorologia para a doença de Algésica, você vai encontrar não em granjas comerciais, mas sim em granjas de fundo de quintal ou de javalis, né? Embora seja proibida a criação do javali. Mas tem sempre alguém que insiste em fazer esse tipo de criação. Então, eles oferecem risco ao rebanho comercial por conta disso, né? Já as granjas do extrato comercial, elas têm que comprar reprodutores de GSC. Então, GSC é livre dessas doenças. Então, quebra-se o ciclo de transmissão da enfermidade. E você vê nas GSC, hoje nós não temos em GRCC, ou melhor, nas granjas comerciais, granjas que não são de fundo de quintal, peste suína, algésica, brucelose, tuberculose, sarna, eventualmente, né, mas está muito bem controlada no Brasil, e a leptospirose nós temos um controle bastante eficaz com o uso de vacinas. Então, foi um grande acerto, desde 84 nós temos esse controle, coisa que falta para outras espécies animais, né, onde nós vemos aí as pessoas comercializando reprodutores sem ter nenhum controle de enfermidades, né? E isso acontece com gato, com cachorro, com boi, com bovinos, né? E isso facilita bastante a propagação de doenças, propagação de genes indesejáveis, né? Bom, com relação à epidemiologia, o vírus está presente nas secreções nasais e saliva dos animais doentes a partir de 7 a 10 dias pós-infecção, então acontece uma disseminação rápida da doença. A via de infecção é respiratória e oral, e os hospedeiros secundários e finais são felinos, ruminantes, caninos, roedores, com uma encefalite fatal e prurido intenso, né? Então, qual a importância desses animais na cadeia epidemiológica? Eles são animais sentinelas, né? A gente consegue detectar muitas vezes a doença a partir desses animais, mas eles não perpetuam a doença no rebanho, né? Porque eles morrem. Bom, na patogenia é importante a gente diferenciar 3 fases. A fase aguda, que é a via de infecção nasofaringiana, né, e acontece lá nos primeiros casos da doença no rebanho. Então, as porcas gestantes vão ter essa infecção transplacentária, ter abortos. Os abortos são os primeiros sinais que aparecem no rebanho. Vai haver a multiplicação viral no trato respiratório superior. Depois o vírus infecta as células olfativas, posteriormente chega ao sistema nervoso central e aqui vai causar uma encefalite que para animais com menos de 100 dias, com menos de 35 dias de idade, vai ter a morte de 100% dos animais. E depois a fase crônica, que vai acontecer lá nos animais de engorda, principalmente depois do surto inicial, né? Então, o vírus infecta os macrófagos alveolares e os animais vão ter pneumonias secundárias porque perde essa importante linha de defesa do pulmão, né? O macrófago afetado será detectado pelo sistema imunológico e vai ser destruído. Então, essa destruição maciça de macrófagos reduz aí a proteção pulmonar. E tem também a fase de latência, onde o vírus vai ficar escondido do sistema imunológico
e pode ficar lá por muitos meses, anos, e num caso de queda da capacidade imunológica desse animal, a latência pode ser revertida, o animal pode apresentar a doença. Então, dentre os sinais clínicos mais precoces, destaca-se porca jovem, ou seja, fêmeas primíparas que não estão imunes, em aborto, né? Aborto em qualquer momento. Já em animais gestantes, fase final de gestação, é possível ter nascimento de natimortos, como nós vemos aqui, e nascimento de leitões muito fracos, de baixa viabilidade e morrem rapidamente. E no caso de leitões recém-nascidos, muitos deles vão apresentar incoordenação, como o caso aqui tem essa síndrome dos membros abertos, nos membros pélvicos e torácicos, né? Então, um quadro bem grave de incoordenação. Os animais têm febre, salivação espumosa e morrem rapidamente, em menos de 5 dias. Já em animais de 7 a 35 dias, o que é mais notável são os sinais de incoordenação, como aqui nós percebemos esse leitão com decúbito lateral, movimentos de pedalagem, né? Eles apresentam um opistótono, que é essa dorsoflexão da cabeça, ou seja, a cabeça projetada em sentido do dorso, pedalagem, nistagmo, que é o movimento involuntário no globo ocular, e a taxa de letalidade também é quase de 100%. Após a fase aguda na granja, então as porcas que voltaram a ciclar ou que não tiveram perdas reprodutivas, né, elas vão ter anticorpos, né, vai passar a ser anticorpos via colostro. Essa proteção dura até 10 semanas. Então, quando cai essa imunidade passiva, 10 semanas aí é a fase que eles saem da creche. Então, o vírus circulante na granja vai infectar os macrófagos alveolares. Os animais terão problemas respiratórios graves e crônicos. Pode durar vários anos em rebanhos com acima de 100 matrizes. Em rebanhos com menos de 100 matrizes, a doença pode desaparecer espontaneamente ou ficar na forma latente. Por que ela desaparece? Como é um vírus que sobrevive pouco no ambiente, ele precisa estar sempre migrando de um animal para o outro. Então, em rebanhos pequenos, como tem baixa taxa de reposição, o que acontece? Chega um momento que não tem mais animais não imunes para serem infectados, então o vírus acaba desaparecendo. Já em rebanhos maiores, como sempre tem a entrada de leitoas, tem fêmeas jovens parindo, o vírus acaba circulando de forma perpétua aí na granja. Sinais clínicos da fase crônica, então os animais vão apresentar problemas respiratórios como a pleuropneumonia ou, no caso aqui, uma pleurite severa causada pela Pasteurella multocida. Então, a Actinobacillus pleuropneumonia e a Pasteurella multocida passam a ser um problema importante porque encontra oportunidade de descer do trato respiratório superior e irem para os pulmões porque a população de macrófagos está bastante reduzida. Bom, durante o surto, outras espécies animais podem ser infectadas, principalmente quando eles estão muito próximos, ou às vezes os animais, ou os cães, por exemplo, podem ser alimentados com leitões que morrem na granja. Então, esse consumo, ou quando eles estão usando baias, né? Por exemplo, gatos que têm ninhos dentro das instalações dos suínos, né? Ou bovinos que compartilham o mesmo barracão de suínos em granjas de baixa tecnificação, então acontece essa contaminação. Mas, via de regra, não é uma doença que em situações assim, de cães que estão em residências, ou mesmo gatos, deles se infectarem com o vírus num passeio ou
via aerógena. Não, isso não acontece porque a taxa de transmissão é muito baixa entre rebanhos, né? Então, o animal precisa, nós vamos detectar esses animais infectados quando eles estão muito próximos. Então, aqui, um cão com incoordenação, salivação espumosa, então confunde bastante com a raiva, e a principal diferencial é que a morte ocorre em até 72 horas, e o prurido intenso, principalmente em gatos e em bovinos. E esse aqui é um caso que aconteceu aqui em Pinhão, no Paraná, uma criação extensiva de suínos, sem sinais de doença teogésica nos suínos, então eram cento e poucos animais criados soltos e também tinha bovino na propriedade. Então provavelmente esses suínos já, já tinham, era um caso antigo de doença teogésica, então os animais já tinham anticorpos, mas o vírus estava circulando ainda em macrófagos, né? Nos animais aí que perderam a imunidade passiva, e aí os bovinos se infectaram e apresentaram sinais neurológicos. Aí, E, mano, uma e, barbaridade. A vaca tão cedo, mas olha, essa veio agora do mato, ó. Ó, na perna dela por dentro, aqui, ó. Fica só assim, ó. Chega e fica. Quase você mata de se coçar. Ó. Fica, para um segundo assim, então ele fica se batendo e chega a se deitar e se rolar na bangueira. então esse é um sinal clássico da doença da Delgesic e nas outras espécies animais, não nos suínos, né? O prurido. E é uma encefalite viral fatal, né? E que causa a morte de 100% dos animais, não existem relatos de sobrevivência dessas outras espécies a essa encefalite. E é importante, acaba sendo importante que são animais sentinela. E no caso, essa granja tinha doença delgésica nos suínos, mas não estava acontecendo nada nos suínos. Então, o surto, né, no caso, o surto só foi detectado porque os bovinos apresentaram a doença. Bom, é uma doença que não gera lesões significativas, então nas necrópsias a gente não consegue detectar nada, então o diagnóstico é sempre laboratorial, coleta seu, bom, quem coleta é o veterinário oficial, porque cabe ao veterinário e os outros profissionais envolvidos com a produção animal fazer a notificação da doença para a agência sanitária, e aqui no caso do Paraná, a DAPAR, o veterinário da DAPAR vai até a propriedade e faz então a coleta de material, né? O virológico para casos recentes, né? Então, enquanto não tem anticorpos, posso enviar cérebro resfriado. E o sorológico, que é a prova mais utilizada, a partir de 7 dias já tem anticorpos detectáveis. A soroneutralização é a prova de referência, demora 4, 5 dias para ser concluída, né? Existe risco de amostras tóxicas por se utilizar agulhas reutilizadas com resíduos muitas vezes de iodo e tal, então acaba interferindo no resultado. E a prova de ELISA é uma prova muito utilizada em programa de erradicação. Ela permite a diferenciação entre anticorpos vacinais e da infecção. Então, se um rebanho está positivo e o Ministério autorizar, é possível vacinar esse rebanho e posteriormente coletando o sangue do plantel, fazendo a diferenciação de anticorpos vacinais e da infecção. E para isso tem que utilizar esse ELISA aqui, que é especial para isso. No diagnóstico diferencial tem que se fazer com algumas doenças que causam sinais neurológicos no suíno, como a doença do edema, né, que é uma infecção por Escherichia coli, causa então edema em vários órgãos, inclusive no cérebro, gerando incoordenação, né? E aqui no caso um edema palpebral. A intoxicação por sal de cozinha, o NaCl, o suíno é muito sensível à intoxicação, então em granjas de baixa tecnificação, às vezes o produtor faz a adição de sal sem nenhum critério, e se o animal tiver acesso restrito à água ou às vezes falta água na propriedade, eles têm a intoxicação.
Também pode acontecer em casos que o produtor joga sal no piso da baia para controlar surto de canibalismo. E aí, mesmo tendo água disponível, os animais podem desenvolver esse quadro de meningoencefalite aqui, essa intoxicação, né? Também cursa com quadro nervoso. E a meningoencefalite causada pelo Streptococcus suis, então uma infecção por uma bactéria que faz parte da microbiota dos suínos, mas pode causar aí essa meningoencefalite. O animal tem decúbito lateral, movimento pedalagem, opistótono e confunde com a doença delgésica. A diferença é que aqui no caso da meningoencefalite pelo Streptococcus suis, os casos são esporádicos, o animal tem uma vocalização intensa, o que não acontece na doença delgésica. E na doença delgésica ela não é esporádica. Outra grande diferença é que a Streptococcus suis pode afetar qualquer faixa etária, inclusive reprodutores jovens. Já esse quadro nervoso na doença delgésica vai acontecer até 35 dias de idade. Bom, vamos falar um pouquinho da estratégia utilizada em Santa Catarina para a erradicação da doença delgésica, que é um estado aí que fez a lição de casa e erradicou a doença. O que eles fizeram? Eles sabiam, né, de vários rebanhos que eles tinham problema, né, ou que estavam próximos, ou que utilizavam a vacina. Então eles pegaram e fizeram a coleta de sangue, né, de 100% aí desses rebanhos, né, dos reprodutores, e avaliaram se a granja tinha prevalência de doença delgésica igual ou inferior a 10%, então era uma granja com a baixa prevalência, era possível então fazer a erradicação. Então fazia-se a sorologia de 100% dos reprodutores a cada 60 dias, né? Fazia lá o ELISA, aquele ELISA diferencial, que permite diferenciar anticorpos vacinais de anticorpos da infecção. Então, era vacinado, os animais eram vacinados, e até obter 100% dos negativos em 2 sorologias consecutivas. Agora, se a granja tinha uma prevalência maior que 10%, a estratégia era despovoar gradativamente, ou seja, vai abatendo as porcas à medida que ela vai desmama, os leitões a partir do momento que ele atinge um peso que já tenha um valor comercial, e não repovoa, faz o vazio sanitário. 30 dias depois faz a repopulação com animais de granja de reprodutores suínos certificados. Essa era a regra para o produtor ter aí a indenização para poder entrar no programa. O resultado que eles obtiveram muito bom, 81 granjas eles erradicaram por sorologia, necessitaram de 2 a 7 sorologias de todo o plantel até obter 100% negativo, então deu bastante trabalho. E 239 granjas eles tiveram que despovoar. Detalhe que 4 recontaminaram, e a maioria delas recontaminaram porque não repovoaram com animais de GRZC. E aí eles tiveram que despovoar de novo, e daí não foram indenizados dessa vez. E aí o último caso deles foi em junho de 2004. Então, esse caso aqui de Santa Catarina mostra como é possível fazer a erradicação da doença sem despovoar a granja. E no caso do plano de contingência de Algesc, então nós temos 3 opções: o despovoamento imediato, quando a agência sanitária entende que aquele rebanho, ou ele é um rebanho de pequena importância econômica, ou de material genético que não é tão importante, ou uma granja que está localizada muito próximo de outros rebanhos importantes, tanto da questão de tamanho, mas também de material genético. Então pode-se fazer despovoamento imediato. Chega-se, interdita a propriedade, envia todos os animais que não estejam doentes para o frigorífico e faz a eutanásia dos animais acometidos. O despovoamento gradual se aplica a rebanhos que não oferecem tanto risco para outras granjas, e aí no caso
é possível conter então a doença utilizando a vacina, que é a vacina deletária. Então, a vacina vai diminuir a gravidade da doença, diminuir a disseminação do vírus no ambiente, né? Então, diminui o risco para outras granjas. Mas ela não impede a infecção, não impede o estado de latência, então ela não é a solução definitiva. E aí despovoa-se esse rebanho. Isso quando a prevalência no plantel é superior a 10%, como a gente viu lá em Santa Catarina. E a erradicação por sorologia se faz quando você tem um rebanho onde a doença tem uma, uma prevalência menor que 10%, senão não vale a pena. Então, aplique-se também para rebanhos que tenham um valor comercial interessante, senão não é um trabalho muito grande para a defesa sanitária, todas essas sorologias a cada 60 dias, 100% do plantel. Então, também utiliza-se a vacina deletada, ou seja, que permite a diferenciação entre anticorpos vacinais e anticorpos da infecção, mas a cada 60 dias, então, colhe-se o sangue e faz a sorologia. Os animais que estão infectados com o vírus de Campos são eliminados e aqueles que têm a reação à vacina, então, permanecem no rebanho. Então, pode durar aí de 2 a 7 sorologias até que se consiga erradicar a doença, tá? No caso aqui, no despovoamento gradual, esqueci de comentar, as porcas, então, elas são eliminadas gradativamente. Então, as fêmeas que estão prenhas, elas são permitidas parirem, amamentar seus leitões e após o desmame, aí sim, elas são eliminadas. Já os leitões, ele espera se eles atingirem um peso comercial, que vale a pena, né, que os frigoríficos da região recebam, e aí eles são vendidos. Então, gradativamente, a granja é despovoada. Como considerações finais, a gente tem que lembrar que é uma doença de notificação obrigatória, faz parte da lista da OIE, então ela tem um impacto nas exportações. Então, diante de surtos, muitos países acabam restringindo então a importação. Ela não é uma doença de grande impacto no Brasil, circula apenas em rebanhos suínos não comerciais ou em populações de javalis. Oferecem riscos sim para as granjas comerciais, mas de sorte que é um vírus que, por ser envelopado e ter uma baixa resistência no ambiente, pelas condições climáticas do Brasil, é uma doença então que acaba circulando pouco e não está presente no extrato comercial, né? Fica aqui o meu e-mail para quem tenha alguma dúvida. Então, até a próxima aula.